Existe a chance, a possibilidade de alguma pessoa conseguir fazer um intercâmbio de graça e em 2021 aí? Sim, meus consagrados e consagradas, está começando mais um Minuto Talk Show. Um prazer imenso ter você aqui conosco. Mas se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, por gentileza, dá o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e para se consagrar de vez, ativa as notificações para você não perder as próximas edições. Bom, estou, já tá tudo aqui por aqui. Então pode rodar a vinheta porque a entrevista já vai começar. Bom, meus consagrados e consagradas, o programa de hoje é muito interessante para quem deseja fazer o intercâmbio, porque o nosso convidado desta edição é o Léo Zanata, que ajudou inúmeras pessoas a irem para o intercâmbio. Ele vai contar um pouquinho da sua história para a gente, explicar como funciona e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Sendo assim, vamos receber com uma forte salva de palmas, Léo Zanata. Tudo bem contigo, Léo? Seja muito bem-vindo. Fala, Gustavo, beleza, cara? Obrigado pelo convite aí. Muito feliz de estar participando e vamos ver aí as perguntas da galera, enfim, o que vocês prepararam aí pra gente. Muito bem. Pô, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar participando do nosso programa. E fala pra gente, Léo, para iniciar essa conversa, conta aqui pra gente sobre o que é, do que se trata o seu canal e com o que você trabalha exatamente. O Intercâmbio Zero, ele surgiu com uma necessidade que eu identifiquei do mercado, cara, que é o seguinte, eu trabalho na área do intercâmbio já faz 4 anos, né? Então aí já ajudei mais de 500 pessoas a colocar intercâmbio em prática, muito antes de começar o canal, inclusive. Eu cheguei a gerenciar algumas das maiores operações de intercâmbio do Brasil, né? Eu trabalhei na maior multinacional da América Latina e construí minha carreira na área. E não só isso, eu fiz alguns intercâmbios, eu viajo todos os anos, né? E quando eu percebi que eu precisava pesquisar algumas coisas, ou até o feedback que eu tinha dos meus alunos, eu notei que na internet você tinha 2 tipos de pessoas falando sobre intercâmbio. Primeiro, você tinha blogueiros ali, a galera que fez intercâmbio e falava, eu fiz assim, faz do meu jeito, e falando um monte de merda, com todo respeito. Tinha gente falando coisa boa, mas tinha muita gente falando um monte de besteira, porque a pessoa não é um profissional da área, né? Não, a pessoa estava tentando ajudar, não estou tirando o mérito da pessoa, né? Quanto mais gente falando de intercâmbio, na minha opinião, melhor. Mas acabava passando algumas informações que não eram precisas. E o segundo tipo de pessoa era a agência de intercâmbio querendo te vender o pacote. E aí eu falei, cara, não é possível, né? Tem uma lacuna aqui nesse meio. Tem também uns picareta, a galera que fala que intercâmbio de graça, umas coisas que não existem, assim, mas aí eu nem entro tanto no mérito. Agora eu falei, cara, não é possível, eu preciso fazer essa ponte entre o que acontece quando o aluno precisa da informação e passar a informação responsável pro cara. E sem ficar escondendo o jogo, porque o que tinha muito de canal de empresa era os caras falando lá, mas se você quer saber o preço, aí você tem que ir para o não sei o que. Não, peraí, vamos fazer um negócio papo reto, sem frescura, sem firulinha, entendeu? Mostrar para a pessoa como colocar em prática e provar, meu objetivo é provar que qualquer pessoa, independente da idade, independente da classe social, independente dos valores e do nível de idioma que ela tem, ela pode fazer um intercâmbio se ela quiser e se ela se programar para isso. E aí eu falei, mano, eu vou resolver essa lacuna aí. Comecei e estamos aí até hoje. Sensacional. E como que surgiu a ideia de fazer um canal? Em que momento assim da sua carreira surgiu esse desejo em você? Eu já tinha um projeto, para falar a verdade, de entrar para o digital há bastante tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de inovação, sabe? Eu nunca fui muito ficar parado, não sou um cara muito quietinho, não. E eu e a minha esposa também, que eu chamo de carinhosamente de pessoal da produção, no canal Raquel, a gente decidiu começar porque a gente queria trabalhar na parte de carreira, na parte de desenvolvimento profissional. Esse era o nosso objetivo inicial. E aí eu trabalhei muito tempo com consultoria também, empresarial, mas era um outro business. E quando a gente percebeu que o intercâmbio tinha essa lacuna e o mundo estava migrando cada vez mais para o digital, a gente falou, opa, peraí, vamos acordar para isso aqui, porque se a gente não começar agora, a gente vai ficar para trás. Porque eu e você que estamos trabalhando no digital, a gente não é nenhum gênio. A gente começou primeiro, mas todo mundo vai acordar para isso, cara. Todo mundo. E quem começou antes vai sair na frente. Então a gente percebeu que, assim, eu já tinha muito claro na minha vida o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer quando eu decidir mudar de profissão, mas com certeza vai ser online. Isso era um mantra que eu tinha na minha vida. E aí as coisas meio que se combinaram, eu já estava
numa situação financeira razoável, já tinha uma grana legal para começar a investir, juntamos ali uma grana que tinha, na época eu fui viajar também, juntamos uma grana que tinha, mais ou menos ali, cara, coisa de 10 mil reais, vamos colocar aí, para comprar câmera, estudar sobre YouTube, aprender tudo que a gente precisava, montar cenário, iluminação, enfim, você sabe o trampo que é. Fizemos tudo isso aí e vamos fazer. No começo eu achei que estava ótimo, mas estava uma porcaria. Hoje em dia está melhorando um pouquinho aí, a gente está tentando. Muito bem. Agora vamos tocar num assunto que eu acredito que seja um paradigma que você deve encontrar a todo momento, que você mesmo já citou aqui no programa, que é na questão da idade e na questão financeira. Muitas pessoas pensam, sou velho demais, já passou do meu tempo, eu não sou rico, não tenho condições para viver uma experiência dessa. Léo, até que ponto esses pensamentos condizem com a realidade? Depende da situação. Cada pessoa é uma pessoa também, né? Não dá pra gente generalizar. Um dado legal sobre isso é o seguinte, foram feitas algumas pesquisas na área e a gente tem a informação de que 95% dos universitários ou das pessoas que se formaram em 2 anos, até 2 anos, afirmam que uma prioridade na vida delas é estudar no exterior. Então, o cara fala assim, é uma prioridade na minha vida isso. Mas menos de 7% realiza de fato essa experiência. Então, assim, a gente tem toda a parte social, uma desigualdade absurda no país, né? Claro que isso é um fator positivo, mas na minha visão, cara, vou ser bem sincero com você, muita gente não sabe que pode. Eu digo para você com todas as letras, qualquer pessoa que tenha 300 reais por mês consegue fazer um intercâmbio em 2 anos. Qualquer pessoa. Eu não tenho nem 300 reais por mês. É mais difícil. Dá para se organizar, vai levar mais tempo, não dá para ser em 2 anos, mas dá para fazer também. Agora vai ter que se planejar com mais tempo. O ideal é que essa pessoa foque em fazer uma renda extra, ganhar uma graninha a mais para poder colocar em prática. Porque o intercâmbio, cara, assim, aprender inglês, né? Não digo nem o intercâmbio em si, mas aprender inglês não é mais diferencial no mercado. É uma necessidade. E a pessoa que faz o intercâmbio, ela não só desenvolve de uma maneira absurda o idioma, mas também outros fatores profissionais que são muito importantes. A parte de resiliência, antifragilidade, né? O fato de você desenvolver diversas soft skills ali, que são fundamentais para qualquer carreira que a pessoa quer seguir. Então, assim, realmente qualquer pessoa pode. Não tem essa barreira aí, é um mito que existe muito mais por falta de informação, na minha visão, do que por realmente ser um desafio, por ser uma barreira. Nos Consagrados, o Léo está aqui para revelar a verdade não contada. Léo, agora indo mais além, conta pra gente, existe a chance, a possibilidade de alguma pessoa conseguir fazer um intercâmbio de graça e em 2021 ainda ou não? Isso está meio difícil, de imaginar esse cenário hoje. Cara, intercâmbio de graça não existe, né? Essa é a realidade. Não existe almoço grátis nessa vida. E assim, muita gente vende esse sonho. Só que aí o cara que vende o intercâmbio de graça, ele fala o seguinte, tu paga aqui 2.000 e tantos reais na minha consultoria que eu vou te mostrar como você faz o intercâmbio de graça. Não é que não dá, ninguém nunca vai conseguir fazer o intercâmbio de graça, não me entenda mal. Existem algumas formas que é possível fazer isso, mas eu não recomendo. Que é, primeiro, fazer um intercâmbio onde você troca trabalho por hospedagem. Isso acontece. Pode até ser um aspecto do seu intercâmbio, mas seu intercâmbio todo ser esse, não faz sentido. Você vai pegar escolas horríveis ou nem vai ter escola no final das contas e você vai trabalhar muito mais do que vai ter de resultado. Então, na minha opinião, é mais prejuízo do que sucesso. A segunda forma são as bolsas e aplicações que você tem para universidades no exterior. E aí sim, é possível de fazer. Só que não é fácil. Para você ter uma bolsa integral e fazer um intercâmbio de graça, efetivamente 100% de graça, é praticamente impossível, cara. Eu costumo dizer que o intercâmbio de graça ele é igual à loteria. Algumas pessoas até vão conseguir fazer, mas muito provavelmente você só vai gastar dinheiro e não vai ter resultado nenhum. É mais ou menos essa lógica que eu digo. Agora, talvez o que dê para fazer, e com certeza sim, ainda em 2021, é um intercâmbio barato. Aí é perfeitamente possível de se fazer. Inclusive, alguns países já estão recebendo intercambistas, já estão com as fronteiras e com as escolas funcionando quase que normalmente aí. Realmente é uma série de fatores que tem que ser precisamente analisados e avaliados. Léo, agora eu quero falar sobre um tipo de intercâmbio em específico, um intercâmbio que envolve trabalho e estudos. Como que funciona esse tipo de intercâmbio? Olha, essa aí é a boa, cara. Se eu te falar que, assim, só para você ter uma noção, 42% dos intercâmbios vendidos no Brasil são justamente programas de trabalho e estudo.
Então, assim, é realmente um número muito alto. E existem algumas formas de se fazer isso. A primeira delas são programações de summer job. Então, são trabalhos que você faz durante as férias. Só que são aplicações universitárias, não são programas simples e geralmente eles já exigem um nível de idioma mais legal, são algumas especificidades ali. Mas é bacana de fazer. A segunda forma é o au pair, que embora dê para homens fazerem também, 90% das programações são para mulheres aí. Então, tem que ser mulher até 30 anos, não ter filhos, já ter um domínio, pelo menos intermediário, na maioria das vezes de inglês, em alguns casos pode ser espanhol, holandês, depende do país aí que a pessoa vai. E a terceira forma, que é a mais comum, e aqui eu particularmente curto demais, é a programação que nós chamamos de estudo e trabalho em conjunto, que é você contratar uma escola de inglês em um país que te permite trabalhar durante o seu curso, ou uma escola técnica, né? Não precisa ser de inglês. Os países mais comuns para se fazer isso são a Irlanda, que você não precisa nem ter vínculos com o Brasil, isso é um aspecto muito legal. Outro país que tem uma facilidade muito grande para esse tipo de programação é a Austrália, e eu particularmente acho que é talvez um dos melhores intercâmbios aí que uma pessoa pode fazer, é barato, tem uma burocracia tranquila de resolver e oferece benefícios incríveis. Outra opção é a Nova Zelândia, e uma opção que não vai caber o estudo do idioma, mas se você for fazer um curso técnico ou uma graduação, vai ser possível de trabalhar, é o Canadá. O Canadá, para quem vai estudar por mais de 6 meses, ele permite que a pessoa obtenha um visto que dá autorização para trabalho também, mas aí o cara já tem que ter um domínio, pelo menos intermediário, do idioma, e dependendo do curso, até avançado já. Agora, falando sobre uma outra questão que é muito importante, sobre o visto. Qual o visto, assim, no geral, qual o visto é o mais necessário para o candidato tentar tirar? É o de estudante, é o de turista, é o de trabalho? Qual é o visto mais essencial, assim? Mas, cara, para responder essa pergunta não é tão simples assim de responder, mas eu vou tentar colocar de uma forma que já entra numa das crenças que eu tenho aqui. Eu não acredito que intercâmbio ela é algo que é medido por pacote ou coisas desse tipo. Então, a primeira coisa que qualquer cara quer fazer intercâmbio agora, qual é a primeira coisa que você precisa definir? O seu objetivo. Então, você precisa ter o seu objetivo claro. E o objetivo não é, quero ficar 6 meses. Isso não é objetivo, isso é processo. O objetivo é, eu quero voltar com o meu inglês fluente. Eu quero ter uma experiência internacional de trabalho. Isso é um objetivo. Uma vez que a pessoa tem esse objetivo definido, ela vai definir o orçamento dela. Então, eu quero ter inglês fluente. Meu orçamento é R$2.000 por mês. Por exemplo, eu sei que para a maioria das pessoas R$2.000 por mês é bem fora de cogitação, mas vamos colocar aqui num exemplo que sim. Beleza. Então, o que essa pessoa vai fazer? Agora, a gente vai definir o destino e, consequentemente, o tipo de visto que vai ser necessário da gente aplicar. Para uma pessoa que quer ter um inglês fluente, ela não precisa trabalhar no exterior necessariamente. Se ela tiver uma boa grana, ela pode ir só para estudar. Então, um exemplo, no Canadá, na Inglaterra e em países até como os Estados Unidos, se você já tiver o visto de turista, você pode estudar por até 6 meses sem precisar fazer nada, só com visto de turista mesmo. Só que você não vai poder trabalhar durante esse período. Então, se a pessoa, meu objetivo é qualificação profissional, eu tenho ali mais ou menos R$1.500 por mês para investir, mas uma programação de estudo e trabalho pode ser mais interessante. E aí sim ela vai ter algumas aplicações para fazer e o critério do visto ele vai variar de acordo com cada país. Na maior parte das vezes, os critérios vão ser comprovar vínculos aqui, então o cara fazer uma faculdade, ter um trabalho, alguma coisa nessa linha, de preferência os dois, ter uma grana, isso aí vai ser necessário, varia de país para país, geralmente ali com cerca de $1.000, no máximo $1.500 por mês, que você vai ficar no país, você já consegue utilizar como comprovação. Isso não é gasto, a comprovação financeira é você demonstrar para o governo que você tem uma grana para se manter, basicamente isso. E o outro critério vai ser requisitos de acomodação, requisitos de tempo de curso, que aí realmente é muito específico de cada país, e aí por isso que é importante que a pessoa aprofunde. E casa com o que eu falei antes, né? Tem que ter o objetivo primeiro, porque aí você consegue definir mais facilmente o que vai ser o mais adequado. Não sei se eu consegui responder claramente aí, mas eu acho que deu para pegar. Isso, tenho certeza que respondeu a dúvida de muita gente que está assistindo esse vídeo. Mas agora, só para pontuar, até aqui a gente está falando bastante de visto para trabalho e para estudar inglês. E no caso de uma graduação, é o mesmo visto para quem vai estudar inglês ou não? É diferente? Não, é completamente diferente. Por quê? O visto de quem vai estudar inglês, se ele não está atrelado ao trabalho, na maior parte das vezes ele vai ser concedido para até 3 meses. Em alguns casos é possível estender isso até 6 meses, como Canadá, Inglaterra e alguns outros países também. Tem muito lugar que você pode aplicar o visto de estudante
só para o idioma, mas não é o mais comum de acontecer. Não é comum a galera ir estudar 6 meses sem a possibilidade de trabalho lá. Quando você vai fazer uma graduação, cada país vai ter requisitos diferentes. Não são todos os países que aceitam tão facilmente universitários brasileiros. E aí você vai ter que aplicar o visto específico daquela universidade. Normalmente é fácil de se obter esse visto. Ele só é pago, mas ele não é um processo burocrático muito complexo. Por quê? Porque para você tirar o visto, a universidade já vai ter aprovado você. Então você já vai ter uma carta da universidade, você já vai ter uma prova de que você tem um objetivo muito claro naquele país. O visto, basicamente, Gustavo, ele é o país querendo ter claramente uma noção do que você vai fazer lá. Uma vez que você demonstra que você não vai ficar ilegal, que você tem um propósito claro, que você está indo com um objetivo já definido, ele vai ser concedido. Então, a pessoa que vai fazer a universidade, ela já vai ter todo esse background aí, então o visto ele é aprovado muito mais facilmente na maior parte das vezes. Certo. Você citou agora há pouco que um desses países que estão de acordo com esse objetivo de trabalhar e estudar é a Austrália, certo? Sim, sim. Então, vamos fazer uma simulação aqui para a galera. Então, por exemplo, vamos supor, eu, Gustavo, vou fazer um intercâmbio, vou largar o canal, vou largar aqui o canal do YouTube e vou fazer um intercâmbio. O Léo vai me ajudar e vou para a Austrália. Qual seria o passo a passo, Léo? Desde o orçamento, visto, qual seria o passo a passo para eu fazer um intercâmbio na Austrália? Show de bola. Não preciso largar o canal, tá? A primeira coisa, pode ficar tranquilo, mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Boa notícia. Exato. A primeira coisa é a gente definir qual vai ser o teu objetivo, como eu falei antes. Então, qual que é o output? Então, o Gustavo quer fazer um intercâmbio na Austrália. O que você quer de resultado, Gustavo? Já que a gente está fazendo um exemplo aí, me diz qual que seria o teu resultado. O que você quer obter aí? Quero ir para trabalhar, ganhar experiência e aprender inglês fluente. Seria esse o meu objetivo. Perfeito. Então, eu estou assumindo que você ainda não tem inglês fluente, já que o teu objetivo é aprender e ter essa qualificação profissional. Então, a gente já sabe de cara que o melhor intercâmbio muito provavelmente vai ser um de estudo e trabalho. A única coisa que pode impedir a gente de fazer isso vai ser o teu orçamento. E aí, vamos me dar uma média aí de preço que você tem, ou um preço total, enfim, sei lá, quanto você acha que você tem por mês aí para investir? Você não, mas vamos dar um exemplo legal. Você tá rico já, vamos pensar uma pessoa... Vamos lá, vamos dizer que eu tenha, no caso, eu trabalhando aqui, juntando com o pessoal para levantar uma grana que eu consiga R$500, por exemplo. Tá, R$500 por mês. Para a gente planejar um intercâmbio com R$500 por mês de estudo e trabalho, a gente vai levar bastante tempo. Por quê? Uma programação como essa na Austrália, ela precisa ter no mínimo 3 meses e meio de duração. Tá? É o período mínimo para você poder ter a permissão de trabalhar na Austrália. Então, o intercâmbio de 3 meses e meio ele não vai ser muito baratinho. Além disso, a gente tem que aplicar o visto. E esse visto ele tem uma taxa. A boa notícia é que o visto australiano ele é todo online. Então, você não precisa ir até consulado, não precisa fazer entrevista com ninguém. É só juntar a documentação e encaminhar para o consulado. Quais são essas documentações? Prova financeira. Então, você vai precisar ter uma demonstração de renda ali. Hoje não tem mais um valor específico, mas a gente sugere que seja em média ali $1.500, $1.700 australianos. Aproximadamente isso para cada mês que você vai ficar lá. Beleza, então já tenho ali o teu orçamento, já tenho o teu objetivo. É importante saber que esse visto ele vai ter um custo ali de aproximadamente R$3.000, se você não for fazer sozinho, né? Se você for contratar uma assessoria, alguma coisa assim. Somando todos os detalhes de curso, visto, seguro viagem, que são aspectos fundamentais que você vai precisar fazer esse intercâmbio, o investimento vai ser em torno de 25 a 30 mil reais. Vamos colocar 30 mil reais para ficar fácil a conta aí. Então, se você tiver só R$500 por mês, vai ser meio complexo da gente juntar essa grana. Você vai levar bastante tempo. O que eu sugiro nesse caso? Que você opte, e aí existem várias agências de intercâmbio, na Austrália especificamente, existe uma associação chamada Abraceio, que ela é a Associação Brasileira de Empresas Especialistas em Intercâmbios na Oceania. Então, essas empresas elas já estão extremamente consolidadas no mercado e elas fazem algumas espécies de financiamento. A Austrália exige, para você fazer uma matrícula lá, o governo australiano exige isso, independente da escola, ela tem que ser paga integralmente. Você já tem que ter a carta de matrícula direta. Então, todas as agências que estão ligadas à Abraceio têm uma série de requisitos, cara. É bem difícil para uma agência estar ali, justamente porque eles valorizam muito a qualidade do que eles oferecem. Então, assim, escolher uma agência da Abraceio, você vai ter formas de financiamento, mas ainda assim você provavelmente vai precisar dar uma entrada aí de pelo menos uns 3, 4 mil reais para poder pagar ali R$500 por mês. Aí você vai pagar essas prestações aí até você ir embora
e ganhar em dólar lá, que fica mais fácil você pagar o resto. É mais ou menos essa lógica, tá? Agora, se a pessoa está com o bolso um pouquinho mais tranquilo, então, vamos supor que você tem ali mais ou menos uns R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês. Você já consegue se programar em até 2 anos. Porque esse gasto, em média, de 30 mil que eu te falei, ele vai somar teu custo de vida por lá, ele vai somar alguns outros aspectos que você não precisa pagar antes da viagem. Então, o intercâmbio em si, ele é mais barato do que isso. Mas se a gente for somar com o custo de passagem, com o custo de vida lá, a gente vai ter um gasto um pouquinho mais alto. Se a pessoa tiver ali pelo menos uns R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês para investir, em até 2 anos ela consegue ir tranquilo fazer essa programação na Austrália, desde que o visto seja aprovado. Apesar de ele ser online, o consulado tem a autonomia para negar ou aprovar o seu visto. Atingindo os requisitos é muito difícil de negar, mas é importante a pessoa saber que existe esse risco aí. Vamos fazer uma parte 2 agora dessa simulação, Léo. Vamos fazer uma parte 2. Vamos imaginar o seguinte, que você me deu todas essas informações e achei, puxa, estou com vontade, tenho 500, mas ainda assim, como você mesmo disse, vai ser um pouquinho difícil ir para a Austrália. Qual seria um outro país que eu poderia ir com esses R$ 500, por exemplo? Mas aí tem um monte. Na minha visão, o grande fator determinante aí, como a gente tem o teu objetivo de se qualificar, de aprender inglês o mais rápido possível, né? E de estudar fora, eu diria que com R$ 500 a melhor programação, de fato, não é essa na Austrália. A melhor programação para você vai ser um intercâmbio de curta duração. Por que isso? Porque você consegue ir rápido, em até 1 ano e meio. E aí, com isso, você se qualifica mais e você se programa para ir para o estudo e trabalho depois. Não tem problema. O intercâmbio não precisa ser um só. Muito pelo contrário, é que nem tatuagem. Você fez um, meu amigo, você vai querer fazer sempre agora. Então, assim, o que eu diria? Cara, você tem R$ 500 por mês, começa agora a programar o teu intercâmbio. O que vai balizar o destino? O teu perfil. E aí eu sei que você é um cara que gosta de futebol. Você já me falou isso, que de futebol é com você aí. Tudo vai depender do teu foco. Então, eu quero um lugar de praia. Malta, por exemplo, é uma baita opção. R$ 500 por mês você consegue se programar, fazer um intercâmbio de 2 meses lá, tranquilo, em até 2 anos. A Inglaterra pode ser uma excelente opção. Pô, gosta de futebol, você tem o estádio do Liverpool lá, o Anfield Stadium, e Liverpool é um intercâmbio extremamente econômico, então pode ser uma baita de uma opção. Você tem noção, um curso de 1 mês em Liverpool custa menos de 800 libras, cara. E numa escola top, assim. Então é realmente muito legal de você fazer essa programação por lá. Outro destino legal pode ser o Canadá ou os Estados Unidos. Principalmente o Canadá, na minha opinião. A grande questão é que o Canadá vai exigir uma aplicação de visto, ainda que seja para um intercâmbio de 1 mês. Então, tem que atingir esses critérios de burocracia ali. Tem que ter uma grana a mais, tem que estar com os vínculos legais com o Brasil. Eu não diria que é uma opção para todas as pessoas, mas para algumas pessoas pode ser uma boa também. Ó, tá aqui até no fundo aqui, ó, Londres, cara. A dúvida vai para Londres. Eu tinha menos que isso aí e fui para lá. Meus queridos, com o Léo a gente tá vendo que tudo é possível. Cola no Léo, gente. Cola no Léo que ele vai realizar o sonho de vocês. Qual que é o seu canal? Qual é o seu Insta mesmo, Léo? Fala aí pra galera. Intercâmbio do Zero, tanto no Instagram quanto no YouTube. No Instagram tem 2 Os no final, Intercâmbio do Zero O. E no YouTube, Intercâmbio do Zero, by Léo Zanata, sou eu lá, com esse chapeuzinho aqui, ó. Viu o cap, meu amigo? Não tem pra onde correr. Cola lá que é sucesso. Sigam lá, pessoal. Vale muito a pena. Agora, falando um pouquinho da experiência em si, Léo. Você fala no seu canal que o intercâmbio ele não ajuda não só apenas no desenvolvimento profissional, mas também no desenvolvimento pessoal. O que tem? Qual é o conhecimento que o intercambista adquire fora da sala de aula? Cara, excelente pergunta, velho. Eu gostaria de ouvir mais isso aí. O que acontece é o seguinte, é até difícil explicar isso, porque o choque ele acontece quando a gente vive, né? Mas basicamente, cara, eu vou contar por mim, assim. Como eu te falei, antes de eu fundar o canal, eu não sabia que era possível fazer intercâmbio. E muitas pessoas não sabem. Eu até tinha uma grana que eu ganhava, já na época eu trabalhava, já ganhava o meu salário, mas eu morava com meus pais, então não tinha absolutamente gasto nenhum, praticamente, vai. E aí, cara, quando eu descobri que eu podia fazer intercâmbio, quando eu fiz meu intercâmbio, tem um fenômeno que acontece, Gustavo, que é o seguinte, a gente começa a se ver como estranho. O que eu quero dizer com isso? É muito conveniente a gente estar aqui no Brasil. A gente tem problemas, a gente tem coisas boas que acontecem, mas é muito conveniente. Você está num lugar onde a cultura é totalmente familiar a você, onde qualquer perrengue você tem seus amigos, a sua família, né? Você tem ali a sua rotina, muitas vezes. Então, você, por mais que aconteçam coisas ruins, digamos assim, por mais que você tenha problemas,
você está numa relativa zona de conforto. Quando você vai para o intercâmbio, você começa a ver que as pessoas pensam de um jeito completamente diferente do seu. Não, eu não digo nem só em termos de leis, em termos de burocracia, nada disso, mas é visão de mundo, cara. A língua, ela influencia muito no nosso pensamento. É um estudo linguístico muito consolidado já hoje. Então você vai para lugares como a Irlanda e você começa a ver, cara, o que é isso, velho? O que eu pensava sobre o irlandês não é nada do que tem aqui, né? O que eu achava sobre aquele lugar é diferente, o que eu pensava sobre essa comida. Você começa a se ver como estranho, porque você vê que o diferente, na verdade, é o normal, e o doidão é você na história, é mais ou menos isso. Então é você que não fala o idioma, é você que não conhece a cultura, é você que não conhece os lugares, é você que não sabe a forma de lidar. E você aprender tudo isso cria alguns paradigmas, quebra, na verdade, alguns paradigmas na sua cabeça. E, cara, falando por mim, assim, esse meu choque aconteceu, eu tava cruzando o rio Liffey, em Dublin, tava eu e meu irmão no dia, e teve uma hora que eu parei, assim, cara, eu olhei ali aquele rio, eu percebi tudo que eu tinha vivido para chegar até ali, todas as batalhas que eu tinha conquistado, onde eu tava, né, o frio, né, você sentia aquele frio, é diferente, e você ficava, caraca, que doideira, né, cara, como é que é isso aqui, olha onde eu tô. E a partir desse dia, eu juro por Deus, assim, como eu falei para você, é difícil falar isso, porque a pessoa tem que viver. Mas a partir daquele dia, nunca mais eu enxerguei o mundo da mesma forma que eu enxergava. Então, assim, você começa a quebrar preconceitos, você começa a quebrar paradigmas, e você começa a ver o mundo como ele é, e não como você imagina que ele é. Então, essa diferença, para mim, é a maior de todas. Mas existem outros aspectos também, como as soft skills lá que eu falei, né? Quando você faz um intercâmbio, você naturalmente adquire uma flexibilidade a lidar com problemas muito grande, cara. Qualquer probleminha num país diferente é um problemão. Então, quando a gente aprende a lidar com isso, a vida fica muito mais fácil uma vez que a gente retorna para a nossa zona de conforto. Você começa a perceber que tem coisas que talvez você não precise se preocupar tanto, sabe? Então, essas mudanças pessoais aí, na minha visão, são as mais importantes. Fico até um pouco arrepiado, assim, porque é realmente emocionante, cara. Tem que fazer. Intercâmbio tem que fazer, bicho. Realmente, ao olhar para sua história, a gente percebe que o intercâmbio ele é uma experiência transformadora. Mas eu queria que você confessasse uma coisa aqui para a gente, Léo. Qual é a maior diferença do Léo antes e depois do intercâmbio? Olha, boa pergunta. Falei um pouco sobre essas mudanças de paradigma, mas eu diria que o Léo, antes do intercâmbio, era um pouco mais fechado às visões externas. Eu sempre fui um cara muito, muito forte nos meus posicionamentos. Eu procuro ser uma pessoa muito intensa, eu defendo muito as minhas bandeiras, principalmente a liberdade, a coerência, que são valores que a gente tem na empresa, inclusive. Mas quando a gente viaja e a gente começa a adquirir essa visão diferente, que eu falei antes para você, a gente começa a ver que entender o outro é mais prioritário muitas vezes. Então, o que eu quero dizer com isso? O Léo, hoje, ele tenta lidar um pouco melhor com a situação, ele consegue entender melhor o ambiente, ele percebe que as diferenças culturais elas são menores, e a empatia, o poder de empatia, ele aumentou bastante. E, além disso, o Léo de hoje valoriza algumas coisas que ele não valorizava e desvaloriza algumas coisas que ele valorizava. Como, por exemplo, eu ligava muito para status. Só que quando eu fui para a Inglaterra, cara, que a gente tem como um lugar sofisticado, né? A gente pensa no inglês, britânico e tal. Cara, o inglês tá cagando pra tudo, velho. O inglês tá cagando pra tudo, não estão nem aí pra nada. Os caras são tudo largadão na rua, não estão nem aí pra nada. E aí você começa a ver que, caramba, velho, olha só, eu valorizava tanto uma questão de, às vezes, colocar uma determinada aparência, viver um determinado personagem, e a gente percebe que isso é uma besteira. E aí, com isso, a gente começa a mudar a nossa forma de lidar com os outros. Eu acho que a principal mudança que eu tive foi essa aí. Começar a entender mais como lidar com os outros. Cara. Acho que eu dei uma enrolada aí, mas enfim, é difícil a pergunta. Eu gostei dessa. E nada, a conclusão que nós chegamos é que o Léo nasceu de novo. O Léo nasceu de novo no intercâmbio. Isso aí, é verdade. O Léo foi para o intercâmbio e voltou um novo homem. Falamos agora do intercâmbio, né, na experiência que a pessoa ganha fora da sala de aula. Agora vamos falar da experiência dentro da sala de aula, porque tem um vídeo que você afirma
e um vídeo que você afirma que fazer um intercâmbio vale mais que fazer uma faculdade pública ou até mesmo uma pós-graduação. É verdade isso, Léo? Você bate uma tela, você crava, é isso mesmo? E o porquê seria isso? Vamos lá, assim, eu acredito que sim. Não sei se eu cravo o martelo aí, porque isso depende muito do propósito que a pessoa tem de vida. Fazer intercâmbio, na minha visão, é essencial. Não é uma coisa que, talvez eu faça. Todo mundo tem que fazer, cara. Todo mundo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Em relação à faculdade, eu, particularmente, acredito que o intercâmbio é bilhões de vezes melhor que a faculdade, tá? Agora, a questão de ele ser mais valorizado do que uma faculdade, um MBA, não fui eu que tirei da minha cabeça. Embora eu acredite nisso, existe uma matéria que foi feita com alguns grandes CEOs de multinacional aqui do Brasil mesmo. Isso foi feito pela revista Exame, tem alguns anos já, acho que foi lá em 2015, por aí. E nessa matéria, eles perguntavam para esses grandes empresários, para esses grandes nomes aí do business do Brasil, qual que era a principal dificuldade em contratar uma pessoa. E o que eles mais valorizavam? Cara, a resposta que foi surpreendente, porque a maior parte das pessoas que queriam pagar salários altos, salários, né, assim, de carteira assinada, você tem um salário de 20 mil, de 30 mil, existe isso. Mas para receber esse salário, as pessoas tinham que ter algumas qualificações que elas não têm. E o grande dilema deles era o seguinte: eu não quero uma pessoa técnica apenas. Eu quero uma pessoa que tenha as aptidões técnicas da minha área. Então, se eu estou contratando um engenheiro, é óbvio que eu quero um bom engenheiro, né? Sem sombra de dúvida. Estou contratando um vendedor, eu quero um bom vendedor. Agora, o grande lance é: as pessoas não falam inglês, as pessoas não têm, justamente, foco no resultado, resiliência. Qualquer problema que acontece, a pessoa surta, ela não sabe lidar com situações adversas. Então, a grande dificuldade relatada pelos CEOs foram justamente habilidades que não são hard skills, né? Que não são técnicas. São habilidades muito mais de personalidade e de comportamento, além da questão do idioma. Então, quando a pessoa ela faz um intercâmbio, principalmente no caso dessa matéria em específico, intercâmbios que você pode trabalhar no exterior, você prova tudo isso. Se eu chego para você aqui e falo assim: Gustavo, acabei de voltar, como eu fiz. Gustavo, morei quase um semestre na Itália, dividindo apartamento lá, tendo que me virar com tudo que acontecia. Você vai assumir que, no mínimo, eu sei lidar com situações adversas. Se acontecer um problema, eu não vou ficar chorando, eu vou saber resolver. Por quê? Não preciso te falar isso. Eu já te provei isso. Cara, se você morar 6 meses num lugar estrangeiro, entendeu? Com todas essas barreiras culturais e tudo, não é fácil fazer intercâmbio, né? Muita gente pensa que é uma maravilha, que eu vou lá, vou viver... Não é não, cara. É desafiador, é difícil pra caramba. Exige muito esforço, exige tempo para você conseguir trabalho, exige foco para você estudar e aprender o idioma. Você tem que fugir de ficar só colando em brasileiro que está lá, para não ficar falando português direto. Então, é bastante desafiador. E quando você faz isso, você já provou toda essa série de habilidades que no mercado a gente chama de soft skills para todo mundo. Então, se você chega para um CEO e você fala: olha, eu sou tecnicamente qualificado, mas nem tanto. Agora, eu morei 1 ano fora, o cara vai olhar para você e vai falar: puta, primeiro, que esse cara já domina o idioma, que não é possível que uma pessoa morou 1 ano fora e não fale inglês, e esse cara tem uma série de habilidades comportamentais aqui que vão ser muito mais valorizadas. Então, essa matéria ela foi um grande divisor assim, no mercado justamente por isso. Então, não é o Léo que está dizendo, são os grandes nomes do mercado, e isso em áreas diferentes. Então, na minha visão, assim, nem todo bilionário fez intercâmbio. Esse é o melhor dado possível. Todos fizeram, entendeu? Então, assim, tá aí, né, cara? Não tem muito o que falar. Agora, para fechar essa primeira parte do programa, uma coisa que eu queria que você falasse para a gente, Léo, é sobre a pandemia, uma coisa que afetou intensamente o mundo inteiro. Eu queria saber como que vocês estão lidando com essa situação, como que vocês conseguem manter o trabalho ativo, como que está sendo a relação do intercâmbio com a pandemia no trabalho de vocês. Massa, cara. O que acontece? A gente teve, no dia 11 de março do ano passado, foi decretado, de fato, estado de pandemia, né? Beleza, maravilha. Maravilha não, né? Uma merda, mas enfim, o que aconteceu. Agora, eu não sei, pode falar palavrão aí, cara? Tô falando aqui. Fica à vontade. Aqui é o convidado. Quem manda aqui é o convidado sempre. Então, beleza. Galera, inclusive, quem se inscreveu lá no canal, estejam preparados. Eu não fico filtrando muitas coisas, não. Eventualmente sai umas besteiras. Mas vamos lá.
No dia 11 de março, quando foi decretada essa pandemia, cara, o mundo entrou meio que em calamidade, assim. E aí, o que acontece? Muitas fronteiras fecharam. E aí existiam no mercado nessa época aí, lá em 2020, 4 grandes barreiras. Primeira grande barreira, fronteiras fechadas, alunos não podem embarcar. Segunda grande barreira, ainda que a fronteira esteja aberta, que na época não eram todas, as escolas não estão abrindo mais. Terceira grande barreira, eu tinha o meu intercâmbio comprado e agora eu não vou poder viajar mais. E a quarta grande barreira, eu estou no meu intercâmbio e eu não consigo voltar para casa. Então, isso aí foi o grande impacto do mercado. Então, cara, foi um baque grande. Muitas empresas da área e muitas agências de intercâmbio começaram a tomar pau sério, assim. Na época, eu gerenciava, nessa época, 12 operações de intercâmbio pelo Brasil, né? No norte do Rio até o Amapá. E, cara, eu lembro claramente, assim, de lá em janeiro, mais ou menos, de eu ter falado para uma pessoa lá em São Luís do Maranhão, eu estava nesse dia, e eu falei para a pessoa o seguinte, uma funcionária da empresa, né? Falei para ela o seguinte, ó, isso aí não é nada, isso aí é besteira, não vai dar em nada. E calei minha boca, né? Depois virou um negócio aí absurdo. Então, essas 4 grandes barreiras, elas foram sendo quebradas aos pouquinhos. Qual o cenário hoje? Hoje a gente tem países com fronteiras totalmente fechadas, como é o caso da Nova Zelândia e da Austrália, por exemplo, com o Brasil. A gente tem o caso de fronteiras flexíveis. Então, por exemplo, Estados Unidos, se você tem o visto, faz uma quarentenazinha no México, faz um PCR e pode ir tranquilo. Canadá, mesma coisa, faz os requisitos ali, tendo visto, tendo tudo direitinho, você consegue embarcar. Malta, mesma coisa. Inglaterra está abrindo agora. E você tem fronteiras que já estão muito fáceis de embarcar, como a África do Sul, Chile, são lugares que fazer o examezinho já é suficiente. Dubai, por exemplo, quem quiser fazer intercâmbio em Dubai já consegue ir tranquilo. Então, já está um pouco mais sossegado. Qual que é o cenário, principalmente na Europa? Até dia 21 de junho, agora, eles já estão começando a retomar a abertura geral. A ideia, e aí falando do governo inglês especificamente, que é basicamente quem... O que a Inglaterra faz serve de referência para o resto da Europa, né? Basicamente isso. Então, a Inglaterra decretou o seguinte, ó, dia 21 de junho, a gente quer retomar voos internacionais. A gente, até lá, eles vão abrindo gradativamente, agora em maio, e até dia 21 de junho eles querem reabrir normalmente o país. E, claro, provavelmente você vai ter que fazer um teste, né, de exame, o que é nada mais justo também, como tem para vários lugares. E é isso, cara, o cenário é mais otimista do que nunca. A gente está mais perto do que longe de sair desse problema. Principalmente na Europa as coisas já estão mais tranquilas e a América do Norte, reza a lenda que esse ano eles vacinam todo mundo e a partir disso aí vai ser sossegada de você ir para lá de boa. Inclusive eles já abriram, né, agora. Qualquer pessoa dos Estados Unidos que quisesse vacinar já pode, independente de idade, independente de ser grupo de risco, de qualquer coisa, porque já está sossegado. Agora vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa está assistindo esse programa, se inspirou em você, se inspirou nessa conversa aqui e quer fazer um intercâmbio, mas está com receio de tentar fazer por causa da pandemia e quer esperar tomar vacina para depois tentar. O que você diria para essa pessoa, Léo? Que essa não é uma decisão inteligente. Por quê? Pensa o seguinte, de março de 2020 até agora, muitos intercâmbios foram adiados, foram remarcados, não puderam acontecer. A gente tem, em média, 500 mil intercâmbios negociados no Brasil, efetivados, não é nem negociados, 500 mil intercâmbios efetivados no Brasil por ano. Então, pensa que desses 500 mil, vamos colocar aí que metade cancelou, não é o caso, mas vamos consolar aí que metade das pessoas não viajaram, desistiram. Ainda assim, a gente está falando de 250 mil do ano de 2020, mais ou menos uns 100 mil agora que estavam programados para 2021. Então, a gente tem aí cerca de 300 mil pessoas que precisam remarcar a viagem delas e já está com a viagem comprada. Essas vagas vão ser ocupadas. Uma escola, ela não tem uma capacidade de dar aula para 50, 100 pessoas na mesma sala, né? Na escola, sim, mas na mesma sala, não. E as vagas são limitadas. Não tem acomodação para todo mundo querer ir junto. Não tem escola para todo mundo querer ir junto. Então, quem comprou lá atrás vai ter prioridade. A galera que está começando a se planejar e que quer viajar em 2 anos, se planejar agora. Intercâmbio, cara, não é sapato. E o outro fator é o seguinte, todas as pessoas do senso comum, quem não assiste o Intercâmbio do Zero, principalmente, acredita que vai ter que esperar a pandemia para começar a se organizar. O intercâmbio não começa no avião, Gustavo. A gente precisa começar a se planejar muito antes.
Eu gosto de trabalhar com 2 anos porque é uma margem de tempo adequada. Até 1 ano tá válido. Agora, por exemplo, o cara quer viajar daqui 3 meses, começar o intercâmbio agora, tá errado, cara. A urgência custa caro. Dá para fazer? Dá, mas você vai pagar mais caro e muito provavelmente você vai gastar mais tempo do que você deveria de planejamento. Então a ideia é, se eu quero viajar até 2024, até 2023, ali até metade de 2023, você tem que começar agora o seu intercâmbio. Agora, não é amanhã, não é daqui 10 dias, não é quando tiver vacina, é agora. A pandemia vai acabar, cara. A gente pode acreditar que muitas vezes a gente pensa que, meu Deus, o mundo vai continuar aí. Né? A gente teve um monte de problema, pô, meus sinceros respeitos aí a todo mundo que teve familiares afetados por esse problema. Eu sei que é uma situação muito grave, eu não quero parecer aqui estar menosprezando o problema, porque não é esse o caso. Mas a gente tem que entender que a pandemia vai acabar. Né? E quem quer o mundo, ele vai voltar a abrir fronteira. As fronteiras não vão ficar fechadas para sempre. Então, assim, se você quer fazer teu intercâmbio, cara, começa agora. As agências estão mais flexíveis do que nunca. Os preços estão mais baixos do que nunca. Em relação, não diria que, perdão, isso aí não é bem verdade. Os preços não estão mais baixos do que nunca. Mas eles estão mais baixos do que daqui a 1 ano, com certeza. Então, assim, se não começar agora, você vai ficar para trás. E aí você só vai poder viajar lá em 2025, 2026. A gente está falando de 5 anos, cara. Puta, quem era o Gustavo há 5 anos atrás? É completamente diferente do Gustavo de hoje. Né? O que você pensava, muito provavelmente, não é a mesma coisa que você é hoje. Imagina, daqui 5 anos, cara. Pô, o que é isso? Então, assim, se programa agora. Se programa agora, senão ou você não vai ter vaga, ou ainda que tenha, você vai acabar pagando muito mais caro e perder muito tempo desnecessariamente. Pagar um pouco mais caro pode valer a pena se for uma necessidade. Perder um pouquinho mais de tempo também pode valer a pena se for uma necessidade. Agora, fazer isso desnecessariamente, eu costumo dizer lá no canal que é coisa de sardinha, né? Já viu sardinha nadando? Como é que é? Elas andam em bando e uma sardinha ela não vai sozinha, ela não faz o caminho dela. Ela faz o que todo mundo faz. Só que a sardinha é besta. Ela vai para cima da onde? Dos anzóis. E aí, meu amigo, quando vai todo mundo para dentro da rede e acaba preso na lata. Diferente disso, a gente tem o tubarão. E o tubarão é o que eu falo sempre, meu amigo, é shark attack. O tubarão, ele fala, eu vou fazer o bagulho aqui, eu vou fazer, não tem quem me segure, cara. Entendeu? A gente tem que ser shark quando a gente fala em intercâmbio. Senão, vai acabar dentro da lata. Essa é a lógica que eu uso aí. Muito bem. Agora, para encerrar, nós vamos ter a Hora da Verdade, que é um momento que eu faço algumas perguntas sem dar muito tempo para o convidado responder. Tá preparado, Léo? Não tava não, mas vamos lá. Vamos que vamos. No geral, qual é o país mais barato para fazer intercâmbio em 2021? Malta. Qual é o melhor país para fazer intercâmbio, na sua opinião? O melhor país é o que você vai e não só o que você imagina. Então, na minha opinião, o melhor país é a Nova Zelândia. Mas aí cada pessoa pode ter uma diferença. Qual é o país mais caro? Essa é difícil. Tem alguns, mas os Estados Unidos aí tem uma boa chance de estar na frente. Estados Unidos e Japão. Qual é o país mais burocrático? Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Quais dicas você pode dar? Peraí, desculpa. Falei Estados Unidos sem sombra de dúvida, mas se a gente for considerar ali Turcomenistão, esses países, Coreia do Norte, né, mais inacessíveis ali, beleza. Tô falando no escopo geral do intercâmbio dos Estados Unidos. Tem outros que... Mas esses não vale a pena ir também. Quais dicas você pode dar para quem deseja fazer um intercâmbio? Comece pelo objetivo. Uma vez que você tem o seu objetivo claro, defina o seu orçamento individualmente, seja recurso que você já tem ou que você quer acumular nos próximos 1 ano. Depois você começa o seu planejamento comigo, através da minha consultoria. Acredito que a gente consegue deixar o link aqui na descrição, ou você acompanha lá no canal e no Instagram, ou também com uma agência de intercâmbio. E por último, tenha a atitude. Ficar só imaginando não te leva a lugar nenhum. Objetivo, orçamento, planejamento, atitude. Vai estar aqui na descrição, meus queridos. É só clicar aqui na descrição que está todas as informações disponíveis para vocês. Qual é o lugar mais incomum que você já ajudou alguém a ir fazer intercâmbio? Pô, legal, cara. O mais incomum... Caraca, essa é difícil. Eu já ajudei uma pessoa a ir para a Eslovênia, cara. Não foi bem um intercâmbio,
mas eu acho que foi o mais fora do comum aí de todos. E também tem uns interiorzinhos aqui do Brasil que eu ajudei uma galera aí, mas aí não entra muito no intercâmbio. Só por curiosidade, qual era o objetivo que você tanto falou? Qual era o objetivo dessa pessoa que foi para a Eslovênia? Era uma Eurotrip. Era uma outra pegada. Certo. Qual é o país mais procurado? O país mais procurado é o Canadá. E agora, para finalizar, vale a pena fazer intercâmbio ainda em 2021? Vale, principalmente se for para países aqui da América do Sul, mas eu não recomendo que você faça a viagem em 2021. Eu recomendo que você comece agora o seu planejamento, sempre, o melhor momento é sempre agora, mas para você viajar a partir de 2022. Essa é a minha opinião. Estou falando isso, mas daqui a um mês eu estou viajando para a Itália, né? Então, assim, só que eu já tenho o processo de cidadania lá, a minha entrada é mais fácil, né? Se você tiver algumas facilidades, aí vai valer a pena também. Léo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, muitíssimo obrigado por ter participado do nosso programa. Te desejamos tudo de bom, que essa pandemia acabe logo e que todo mundo faça intercâmbio para Deus quiser. Né? E te esperamos entrevistar novamente em outra oportunidade aqui no Minutos Talk Show. Um grande abraço e tudo de bom. Tamo junto, cara. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vou até te dar uma informação legal para finalizar. Agora faz uma semana, a Associação Bancária Brasileira viu qual que é a prioridade dos brasileiros. O que os brasileiros mais querem uma vez que a pandemia acabar. 25% das pessoas, é o top 1, afirma que viajar é a prioridade. E a segundo é educação, investir em educação. Depois disso vem comprar carro, comprar casa, que são geralmente os desejos mais comuns dos brasileiros. Então você vê como está pulsante essa demanda. E o Intercâmbio Zero, meu querido, a gente fala de viagem, a gente fala de educação. Então cola com nós, que é sucesso. Se inscreve lá, galera, para ser Shark Attack, quem não está inscrito ainda no canal. Sem frescura, sem firulinha, intercâmbio de maneira séria, de maneira responsável, mas com papo reto para ajudar você a viajar. Muitíssimo obrigado de verdade, Gustavo, pelo convite. Fiquei muito feliz em participar. E vamos sim, cara, vamos marcar um round 2 aí, se a galera curtir. Tem que deixar o like aí, pessoal, pra gente poder, né, que tem, né? Isso aí. Escutem o Léo, deixa o like, pessoal, deixa o like para fortalecer aqui o nosso trabalho. E como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa não é diferente. O Minutos Talk Show vai ficando por aqui, mas vocês podem acompanhar mais o nosso trabalho nos seguindo nas nossas redes sociais. O editor vai colocar aqui na tela todas as redes sociais, é só chegar lá e digitar Minutos Talk Show no Instagram e no TikTok que vocês vão ficar por dentro de tudo. Agradecemos mais uma vez pela sua audiência e nos encontramos na próxima edição. Um forte abraço e até lá!